Então, pessoal, bom dia a todos. A gente vai falar das auxinas, mais especificamente na parte de enraizamento e herbicidas, né? Eu me chamo João Vitor e eu vou falar a parte mais introdutória para vocês e eu vou falar da origem, composição e relação com o nitrogênio e a auxina no desenvolvimento radicular. Depois, os outros colegas vão falar sobre o uso de produtos que indiretamente promovem a síntese de auxina e auxiliam no enraizamento. Produtos comerciais auxina, histórico auxina herbicida, mecanismo de ação, grupo químico de herbicidas, tecnologia de aplicação das auxinas e uso de 2,4-D como controlador de crescimento. Então, como a gente dividiu em dois tópicos, a gente vai começar falando sobre o enraizamento. Aqui você já tem o exemplo de uma molécula de auxina, que é o AIB. E a auxina, ela tem sua origem no meristema apical do caule. Ela é produzida nas células meristemáticas. O meristema é um tecido que tem muita atividade metabólica. Elas são células que podem sofrer diferenciação e se tornar qualquer coisa. Então, por ter essa grande atividade metabólica, a auxina é produzida no meristema apical. E aí você tem um exemplo de três auxinas naturais, que é o AIA, o AIB e o ANA. O triptofano, ele é um aminoácido e ele é um precursor da molécula de auxina. Se vocês separarem, o que está circulado em vermelho e roxo é exatamente igual nas duas moléculas. Você tem um radical ácido carboxílico e esse agrupamento, a única coisa que vai ser diferente é o que está circulado em verde, que é esse grupo amina, que tem no triptofano e não tem na auxina. O que acontece? Isso precisa de nitrogênio. E esse nitrogênio vai ser fixado pela planta no solo, que a gente vai fornecer por meio da adubação nitrogenada, seja por meio de uma ureia, fixação biológica. Então, por isso é importante a gente ter a melhor distribuição de nitrogênio possível, porque o triptofano é um aminoácido e para sua formação precisa de nitrogênio. Então, com isso, você vai ter mais síntese de auxina. Agora, mais um pouco da parte de onde começa a se desenvolver a raiz. A auxina, ela é transportada até o periciclo, certo? O periciclo é um tecido que fica interno à endoderme, na raiz, e algumas células dele, elas vão ser responsivas à auxina. E daí vai começar a diferenciação e vai formar as raízes laterais. A raiz lateral, ela atravessa o córtex radialmente e depois os vasos condutores se ligam. Já nas raízes adventícias, elas podem se originar de qualquer outro grupo de célula totipotente. O que, que é isso? Que elas podem se desdiferenciar, certo? Ela pode reassumir outra função. Então é assim, por meio do estímulo da auxina, que vai formar as raízes adventícias. Processo de enraizamento requer quantidades diferenciais de auxina. O que é isso? Em fases iniciais, você vai precisar de uma quantidade maior de auxina para dar o estímulo. Já em parte de alongamento e crescimento da raiz, já não precisa de tanta quantidade igual as fases iniciais. Bom, então nós vamos ver aqui, né, alguns trabalhos que mostram, como o João explicou, né, como que é a eficiência das auxinas no desenvolvimento radicular. Então, o primeiro trabalho que a gente vai ver é sobre a eficiência das auxinas A e B e ANA no enraizamento de mini estaca de clones de eucalipto. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência das auxinas A e B e ANA no enraizamento adventício de mini estacas de clones de eucalipto. O método que ele usou duas formulações. Uma formulação de A e B, sendo ela em pó e líquida. A líquida, as concentrações era 1.500, 3.000 e 6.000 miligramas por litro. E pó, ele mergulhou a estaca do clone em 1 centímetro no pó da solução. E a ANA, ele usou na formulação líquida, nas concentrações de 0, 3.000 e 6.000 miligramas por litro. As conclusões que esse trabalho chegou foram que ele testou vários genótipos de clones de eucalipto.
E a conclusão que ele chegou foi que os clones com maior potencial de enraizamento, eles respondem melhores com menores dosagens de A e B. Os clones com menor potencial de enraizamento, eles respondem melhor com maiores dosagens de A e B. O A e B em pó, ele possui uma característica de possuir uma maior facilidade de aplicação, certo? E ele proporcionou também mudas com maior vigor fisiológico em relação ao A e B líquido. E com relação ao uso do regulador de crescimento ANA, ele não influenciou de forma geral no experimento. Lembrando que quando se trabalha com estacas, né, é sempre importante conservar e evitar percas de mudas. O segundo trabalho que a gente traz é o uso de promotores de enraizamento em estaca de hibisco. Então, ele usou aqui 5 tratamentos, um tratamento com testemunha, um tratamento usando Max Vigor, que é um fertilizante composto por ferro e zinco, um tratamento usando A e B, a concentração de 1000 ppm, na forma em pó, um tratamento usando um clone gel, que é um produto em gel, composto por micronutrientes, vitaminas anti-estresse e hormônio A e B a 1000 ppm de concentração. E um último tratamento usando um Radimax, que é um produto também que é um fertilizante orgânico à base de substâncias biologicamente ativas. Dentro das suas composições existem aminoácidos e dentro dos aminoácidos triptofano, que é um precursor da auxina, como o João já mostrou para a gente, certo? Então aqui a gente acompanha os resultados, que nesse gráfico aqui ele compara o número de estacas brotadas conforme o tempo foi passando, certo? De 6 de março até 1 de abril. E a gente pode observar aqui, né, que o clone gel, ele foi o tratamento que obteve o maior número de estacas brotadas, certo? O clone gel e o Radimax também se destacaram porque eles tiveram esse rápido brotamento inicial. A gente sempre lembrar, né, que o Radimax, ele é o fertilizante orgânico, que tem como triptofano um dos seus aminoácidos da sua composição, e o clone gel é também o nosso gel composto por micronutrientes e hormônio A e B a concentração de 1000 ppm. E aqui, um último gráfico desse artigo, né, ele mostra para a gente aqui a porcentagem de estacas enraizadas e a massa seca das raízes, dando destaque aqui novamente para o do Radimax, que é o fertilizante orgânico que tem triptofano na sua composição como um dos aminoácidos de composição, certo? E a e B a 1000 ppm, certo? Sendo que ele apresentaram resultados semelhantes no porcentagem de estacas enraizadas, contudo, o Radimax foi superior na massa seca das raízes, certo? Então, a conclusão que a gente chega a partir desse trabalho é que o Radimax ele atingiu o valor máximo de estacas enraizadas e a maior média de massa seca das raízes, certo? Aqui é uma foto de propaganda, certo? A gente pegou lá do site Testola, que é o uso de estimulante. O estimulante é um produto comercial, vendido desde 2001. Ele é um regulador de crescimento vegetal. Ele tem registro para inúmeras culturas, certo? Desde grandes culturas até culturas folhosas. Na sua composição, nós temos cinetina a 0,09 gramas por litro, que é uma citocinina, ácido giberélico a 0,05 gramas por litro, que é uma giberelina, e o ácido 4-indol butírico, que é uma auxina, a concentração de 0,0 gramas por litro. Aqui, a gente tem o controle, o uso somente de auxinas, o uso de citocinas e o uso de giberelinas. E aqui o produto com essa composição, certo? Observando os resultados aqui de forma mais visual. Então, o que a gente chega a uma conclusão? Que o envolvimento da auxina é direto com o enraizamento das plantas para os aspectos de produção, sejam aspectos de número de estacas brotadas ou produtividade, por exemplo, por uma área, a gente vê que não é só a auxina que influencia, mas sim uma produção de outros hormônios que estão envolvidos no conjunto como um todo e não somente um hormônio de forma isolada, mas sim todos envolvidos juntos, certo? O balanço hormonal, ele é um cenário ideal, certo? Então, um balanço hormonal equilibrado é o cenário ideal para uma planta está se desenvolvendo bem, está? Uma planta está em alto potencial produtivo. E as respostas, elas também podem variar de espécie para espécie, seja com o uso do mesmo hormônio ou seja com o uso do mesmo produto. E é importante salientar com esses aspectos aqui, que a gente entende que por isso que é difícil encontrar no mercado um produto que se diz como regulador hormonal, só que ele contém somente um único hormônio na sua composição, ou ele contém um único micronutriente ou um único aminoácido. O importante é o conjunto de todos, certo? Bom dia a todos, né? Meu nome é João Marcos e agora a gente vai começar a falar do uso das auxinas, né, como herbicidas. Para começar, a gente vai falar com um breve histórico, né?
e uma pequena introdução, né, sobre as auxinas, né? Começando, as auxinas que são usadas como herbicida são as auxinas sintéticas, né? São conhecidas também como reguladores de crescimento ou herbicidas hormonais. Os primeiros herbicidas sintéticos que foram introduzidos no mercado foram as auxinas, né? Que foram por volta de 1940, sendo o 2,4-D o primeiro herbicida. O 2,4-D também, ele foi o primeiro herbicida que houve registro no Brasil. E com o advento do sucesso do 2,4-D, foi possível o desenvolvimento da indústria química na agricultura, onde foi possível desenvolver novas moléculas, novos ingredientes ativos para o controle de plantas daninhas. Bom, aqui é uma curiosidade, né, que muita gente, comumente, ele confunde o 2,4-D com o agente laranja, né? Porém, o agente laranja, ele tem outro ingrediente ativo, que é o 2,4,5-T, que em si ele não é tóxico. O problema dele é seu subproduto, que é a dioxina, que é uma molécula altamente cancerígena para os humanos. E essa confusão geralmente é gerada pelo fato de o 2,4-D ele está presente na mistura do agente laranja e também o 2,4-D e o 2,4,5-T eles integrarem o mesmo grupo químico, né? Isso aqui foi só uma curiosidade para relatar que o 2,4-D ele não é uma molécula cancerígena, né, como algumas pessoas comumente confundem. Bom, agora vamos falar um pouco como o mecanismo de ação desses mimetizadores de auxina, né? Começando aqui, a gente tem algumas moléculas aqui de auxinas naturais e aqui algumas moléculas de auxinas sintéticas, né? E para começar, vamos falar como eles são reconhecidos na planta, né? Na planta, eles são reconhecidos nos mesmos receptores das auxinas naturais, né? Dentro das células. E eles vão agir imitando ou mimetizando os efeitos das auxinas naturais, né? E como a dose que é aplicada, ela geralmente é um pouco elevada, eles vão causar um desbalanço hormonal na planta, né? Que vai causar a interferência na divisão celular, a elongação celular e uma grande produção de etileno. Esse é o mecanismo de ação dos mimetizadores de auxina. Passando aqui, é só para mostrar a classificação dele nas tabelas de herbicidas, né? Eles são classificados como O, né, na tabela de classificação, como vocês podem ver que está circulado aqui na tabela. Bom, vamos falar um pouco agora dos sintomas, né, dos mimetizadores de auxina. O sintoma mais evidente deles é a epinastia, que é o retorcimento de caule, folhas e pecíolos. Depois a clorose e necrose das folhas e, por último, a morte da planta. Mas essa morte, quando é comparada a outros herbicidas, outros ingredientes ativos, outras classes de herbicidas, ela é um pouco lenta, pode demorar de 2, 3 até 5 semanas. Aqui a gente tem exemplos de alguns embalagens, alguns frascos de alguns mimetizadores de auxina. Bom, aqui está o sintoma mais evidente, né, dos mimetizadores de auxina, que é a epinastia, como vocês podem ver aqui, que é o retorcimento dos caules e das folhas e dos pecíolos, né? Esse sintoma é uma resposta ao desbalanço hormonal da planta, né? Principalmente a grande aplicação de auxina, né? Que vai provocar uma grande produção de etileno. Bom dia, meu nome é Igor, apelido Lobé. Vou apresentar os grupos químicos dos mimetizadores de auxina. Bem, aí na primeira imagem vocês podem ver alguns grupos químicos. Está dividido em 4, na verdade, os grupos químicos dos mimetizadores de auxina. Aqui, como vocês podem ver, temos os ácidos carboxílicos, temos os ácidos benzoicos, os ácidos fenóxicarboxílico, o ácido quinolino carboxílico. Aí temos os ingredientes ativos deles, o 2,4-D, dicamba, picloram, o quinclorac e os nomes comerciais. O 2,4-D, um dos mais conhecidos, é o DMA 806BR. Aqui temos a aplicação deles. O 2,4-D, por exemplo, é seletivo para folha estreita.
como trigo, aveia e milho. Aqui temos a bula do DMA 806-BR, tendo como ingrediente ativo 2,4-D, aí as doses usadas. E temos uma excepcionalidade que é o quinclorac. O quinclorac, ele oferece controle a espécies mono e dicotiledôneas. Falando da seletividade, as gramíneas são mais tolerantes às auxinas sintéticas. A seletividade dele depende de vários fatores, tais como o arranjo do tecido vascular, enfeites dispersos, presença de meristemas intercalares, metabolização e exudação de vias do sistema radicular. E em gramíneas, o movimento da auxina sintética é mais restrito e essas espécies degradam ou metabolizam de forma mais acentuada e reversível este herbicida. Assim, em gramínea, o floema dele é rodeado por uma camada de fibras que impede a compressão, que degrada e metaboliza esse herbicida, como já foi dito. As espécies de dicotiledôneas, as auxinas sintéticas, causam proliferação descontrolada de células ao redor do floema, que resulta em sua obstrução. Em virtude da compressão provocada pelo número exagerado de células ao redor do floema. As diferenças de tolerância entre as espécies de dicotiledôneas estão relacionadas à capacidade de metabolismo de cada uma delas. Isto é, a dicotiledônea degrada mais lentamente a auxina e a conjugação primária é reversível, diferente das gramíneas, que é irreversível. E o que vale salientar é, bem, aqui vamos falar de tecnologia de aplicação e intervalo de segurança. O intervalo de uso é necessário um intervalinho antes da aplicação e a semeadura. Por exemplo, na soja, que é uma das culturas mais citadas no curso e que está à tona hoje no Brasil, temos 30 dias antecedidos da aplicação do dicamba até a semeadura da soja. De 7 a 10 para o 2,4-D, de 15 a 20 para o Florixipir. Isso se deve ao tipo de solo que tem na região, o clima, a atividade microbiana, como eu vou dizer agora. A atividade residual das auxinas é limitada pela rápida degradação microbiana. Então, é um dos fatores que interferem nesse tempo mínimo até a semeadura. Outros pontos interessantes a se falar é que é importante evitar misturas com herbicidas, mecanismos de ação inibidores da CCase. Também é interessante lembrar que em misturas com o glifosato, a cauda abaixo de 4 oferece risco de cristalização. Outro ponto interessante é, se a água possuir altos teores de sais dissolvidos, como águas duras, deve-se usar formulação de éster, como mostrado lá no primeiro slide, na verdade foi no segundo. Os tipos de composição que tem dentro de cada grupo, ingrediente ativo. E a translocação é aumentada em espécies perenes se a auxina for aplicada no início do florescimento. Então esse é um ponto muito interessante de ser lembrado. Bom, gente, bom dia. Eu sou o João Pedro e eu vou continuar aqui o trabalho que os meninos já falaram. A primeira coisa que a gente tem que ter noção quando a gente vai aplicar um herbicida desse grupo são as precauções na aplicação. Então a gente tem que ter noção que toda a tecnologia envolvida na aplicação, então velocidade que o trator vai estar andando, a ponta que vai estar utilizando, ela precisa ser muito levada a sério, para não ter problemas de deriva. Então, esse grupo ele vai precisar de umas gotas mais grossas do que normalmente utilizado em outros grupos de auxinas. Em outros grupos de herbicidas, desculpa. Esse grupo ele possui um nível de deriva muito elevado. Então, isso ocorre por causa da sua alta volatilidade no ar. Pode continuar.
seguindo agora, a gente vai ver um pouco sobre problemas e já até manchetes de jornais que saíram com é, uso inadequado desse grupo. Então, o que acontece? Como esse grupo ele é, afeta principalmente plantas de folhas largas, a gente consegue ver que, vamos supor, você planta uma folha de planta fina na sua lavoura, faz uma aplicação errada, com pontas erradas, velocidade elevada. Essa deriva que vai ser causada pode chegar, em alguns casos, até 10 quilômetros de distância da aplicação. Então, esse é o problema real da auxina, desse grupo específico. A sua alta volatilidade pode afetar não só você, mas muitos vizinhos em volta. Pode continuar. Por isso que, principalmente plantações frutíferas ou plantações de uva, por exemplo, a gente vai ver que tem um alto dano nessas plantações. Pode continuar. Então, qual que foi a solução que o mercado desenvolveu? A primeira que o mercado pensou sobre, né, foi a soja Xtend. A soja Xtend, ela é uma soja que vai chegar no Brasil em 2021 e 2022, nessa safra, e ela é resistente a dicamba. O problema dela é todos esses que a gente já veio comentando. Talvez, a gente ainda não sabe como que vai ser, alguns produtores podem utilizar essa soja de maneira inadequada. Então, como a soja dele é resistente a dicamba, ele não vai utilizar uma tecnologia de aplicação tão alta, porque para ele não vai afetar. Só que o vizinho, que às vezes não utiliza grupos de auxina para controlar as suas ervas daninhas, vai precisar utilizar a soja Xtend por causa que o vizinho está fazendo uma aplicação inadequada. Pode continuar. Então, continuando sobre isso, sobre esse grupo, a gente viu nas aulas que as auxinas podem ser utilizadas como controladoras de crescimento. Se a gente for pegar as formulações que existem no mercado atual do grupo de auxinas, a gente vai ver que pode se tornar muito difícil fazer essa aplicação apenas para o controle de crescimento. Mas por quê? Bom, como elas são muito elevadas, essa concentração, o que acontece? O produtor que não possui um conhecimento tão grande nessa área, de conseguir diluir, de conseguir fazer uma aplicação correta, se ele errar por um pouco mais ou um pouco menos, essa aplicação pode vir ser a danosa na plantação. Então pode vir acabar com a plantação da pessoa. Então, por isso que as concentrações atuais do mercado não são indicadas para fazer um controle de crescimento, certo? Devido a essa alta dificuldade de cálculo para o produtor comum. Pode continuar. Essas foram nossas referências que a gente utilizou. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que viu até agora esse trabalho. Agradecer ao professor, agradecer ao João Pedro que ajudou a gente a realização desse trabalho, realização dos tópicos. E muito obrigado a todos.